Graças a Deus, irmãos, mais um dia, estamos na nossa campanha de leitura bíblica. Hoje, em especial, vamos ler os capítulos 21, 22 e 23 de primeiro livro de Crônicas. Então, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia e ler essas passagens das Escrituras comigo. Capítulo 21 está escrito: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. E pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, ser servido, tirar a iniquidade do teu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram em Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de saco se prostraram sobre os seus rostos, e disse Davi a Deus: Não sou eu que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei, fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti, e faça o meu rei, o meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para os holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. E vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã Jebuseu, sacrificou ali.
porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo em Gibeon. E não podia Davi ir lá consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras, para que lavrassem pedras de cantária para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das pontas das entradas, para as junturas, como também cobre em abundância, sem peso, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar a casa ao nome do meu Deus. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque o repouso lhe hei de dar em todos os dias de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro sem peso, porque em abundância é. Também madeira e pedras prepararei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores e artífices da obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. De ouro, de prata, de cobre e de ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi ordenou a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Por que tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo? Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor, para que a arca do concerto do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar em nome do Senhor. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão seu filho rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos e daí para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor, disse Davi. E Davi repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gesso, Coate e Merari, dos Gersonitas, Ladã e Simei, os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetão e Joel, 3, os filhos de Simei, Selomite, e Aziel e Arã, 3, estes foram os chefes dos pais de Ladã.
E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, e Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era chefe de Ziza, o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem, para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. Reabias e Eliezer foi Reabias, o chefe. E Eliezer teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Dos filhos de Izá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe, Amarias, segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, Isias, o segundo. Os filhos de Merari foi Maele e Muzi. Os filhos de Maele, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. E os filhos de Muzi, Maele, Eda e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos e daí para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos e daí para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para o flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as sertães, e para o tostado, e para toda medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento de holocaustos do Senhor, nos sábados, nas luas novas, nas solenidades por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Desejamos que amanhã você continue perseverando conosco. Amanhã, em especial, estaremos lendo capítulo 24, 25 e 26. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.